Bem-vindos a mais um capítulo de Caçador Sem Coração, pessoal. A gente vai pro capítulo 57 agora e a gente tá quase no finalzinho desse livro. Eu amei acompanhar essa história aqui com vocês e no mês que vem a gente já começa a leitura do segundo volume dessa série, que é Bruxa Rebelde, que é o final da história, né? Então vamos continuar fazendo nossa sequência de leitura e também acompanhem a nossa leitura paralela, que é agora Quarta Asa, e no mês que vem vai ser Chama de Ferro, que é a continuação de Quarta Asa, que é a leitura paralela a essa, tá? Então vamos lá começar, capítulo 57. Esse é da Rune. As contenções pesavam no colo de Rune. O ferro gelado envolvia suas mãos no punho e a ponta dos dedos, garantindo que ela não fosse capaz de se cortar ou de traçar marcas para feitiços. Trovões retumbavam no céu, enquanto ela olhava para a multidão, muitos dos quais cuspiam, xingavam e exigiam que ela pagasse por seus crimes com a própria vida. Eles já haviam se sentado à sua mesa, já tinham dançado em seus salões. Rune não estava nem um pouco surpresa com isso. Aquelas pessoas nunca tinham sido suas amigas. Por um lado, era um alívio não precisar mais fingir. Enfim, eles sabiam o que ela era. Porém, ela se preocupava com Alex, que agora encarava a morte certa, que chegaria pelas mãos do seu próprio irmão mais velho. O olhar de Alex se encontrou com o de Rune em meio aos membros da guarda sanguínea. Você devia ter me renegado, disse ela enquanto Layla a pegava pelos braços e a arrancava de cima do cavalo. Você devia ter se salvado. Não dá para renunciar ao nosso próprio coração. Não, gente, o Alex... Se o Alex não fosse o irmão do Gideon, eu torceria pra ele no final. Mas é porque eu gosto mais da Rune com o Gideon, mas o Alex é um fofo, gente. Respondeu Alex, dando um passo na direção dela, os olhos marejados de emoção. Ele baixou a cabeça, pousando a bochecha na testa de Rune. Antes que pudesse fazer mais do que isso, Gideon os separou. Chega! Rune correu os olhos pelo paletó do uniforme do capitão da guarda sanguínea. A lã carmine estava tão encharcada pela chuva que parecia até preta. Gideon estava pétreo, frio e inabalável, como uma montanha. Chegou a hora, disse ele, virando Rune na direção da plataforma. Tinha 2 lances de degraus, um de cada lado do tablado. Enquanto ele guiava Rune até a escada mais próxima, ela viu outra pessoa sendo empurrada do outro lado. Uma mulher, com feições equinas e cachos morenos desgrenhados, era Serafine. As mesmas contenções de ferro envolviam as suas mãos. Rune tentou engolir o medo. Esse era o único fim possível. Você mandou a sua avó para o expurgo e agora você vai ter o mesmo fim, o mesmo destino que ela. Achar que poderia escapar com Alex tinha sido um erro. Apenas tolos acreditavam em finais felizes. Enquanto Gideon a levava para a morte, Rune pensou em como era adequado ser ele a entregá-la para o expurgo. Ela passara 2 anos odiando Gideon. Parecia apropriado que continuasse detestando-o até o fim, até o seu último suspiro. Só que, mesmo naquele momento, mesmo no fim, o seu ódio falhou. Rune sabia o que as bruxas tinham feito com a família dele. Ela sabia os horrores que Gideon sofreu nas mãos de uma rainha. Rune, como outras bruxas antes dela, tinham brincado com ele, enganado e traído Gideon. Ele tinha razões, mais do que suficientes para acreditar que todas as bruxas eram iguais, horrivelmente cruéis e infinitamente malignas. Como ela podia odiá-lo? Especialmente com a mão dele pousada em suas costas. Mesmo com a raiva, ele era carinhoso com Rune. O estoico Gideon. Ele não era firme em sua convicção, tão diligente em seus deveres. Mas ele estava relutante. Ele estava em conflito. Ela focou na sensação da palma dele contra suas costas. Rune se lembrou das últimas palavras que a avó disse antes de ter a garganta cortada. Eu te amo, ela sussurrou a ela enquanto encarava a neta no meio da multidão. Engolindo um nó na garganta, ela olhou de soslaio para o rapaz ao seu lado. Eu te perdoo, ela pensou. Talvez fosse uma tola por isso, mas que diferença fazia se aquele era o seu fim? Assim que ela o perdoou, uma coisa esquisita aconteceu.
Rooney perdoou a si mesma também, pelo que ela tinha feito à avó. Todo aquele tempo, o que ela precisava estava sempre ali, dentro dela. Gideon não olhou para Rooney enquanto ele a entregava aos 4 soldados da guarda sanguínea, que esperavam para prender as correntes em seus calcanhares, correntes que a pendurariam de cabeça para baixo, para ser assassinada. E o calor constante das mãos dele desapareceu das suas costas, quando ele se virou para se afastar. Gideon. Ele se contraiu e parou, mas ele não se virou. Sinto muito, disse Rooney. Eu sinto muito por tudo. Enfim, ele olhou para ela, e a expressão ferida em seu rosto a acertou como uma punhalada. Sob o pingar pesado da chuva, ela ouviu dizer, eu também. E se afastou a passos largos, enquanto o ferro gelado mordia os calcanhares nus de Rooney, e as trancas se fechavam. E acabou o capítulo 57, agora é o 58. Esse também é da Rooney. Serafine e Rooney estavam lado a lado. A redoma puxou as correntes, prestes a erguer as duas de ponta cabeça, expondo a garganta para a faca do expurgo. Serafine semicerrou os olhos escuros, encarando Rooney. Em vez de se surpreender com o fato de que ela era uma bruxa, ela disse apenas, por que você entregou Kestrel? As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Rooney enquanto ela processava a inevitabilidade de tudo aquilo. Alguém nos traiu. A guarda sanguínea teria matado nós duas, e a minha avó por ser bruxa, e eu por não entregá-la. Ela disse que se eu a amasse, eu tinha que traí-la, para que ela não precisasse me ver morrer. Serafine franziu a testa, um gesto quase delicado. Um relâmpago atravessou o céu, e o ar carregado fez os pelos de Rooney se eriçarem. A vovó me pediu para procurar você. Eu fui até a sua casa na noite em que você foi presa. Eu passei 2 anos atrás do seu paradeiro, mas eu cheguei tarde demais. O que teria acontecido se Rooney tivesse aparecido 1 hora mais cedo? Será que algumas delas estariam ali, esperando o golpe daquela faca? Eu falhei com vocês duas, e o olhar de Serafine ficou mais afiado. Não, disse ela. As suas íris faiscaram de um jeito estranho, como se algo ao longe tivesse chamado a sua atenção. Eu não acho que você falhou. Uma luz cintilou na visão periférica de Rooney. Quando ela ergueu o rosto, 4 cometas pretos flamejantes acertaram a plataforma, feito tiros de canhão, acertando diretamente os guardas de cada lado das 2 bruxas. Rooney ouviu o som dos corpos caindo na madeira. Ao redor delas, o palanque começou a queimar. Apesar da chuva, o calor fazia o ar crepitar. Mais projéteis acertavam a plataforma, derrubando as vigas verticais. Rooney cobriu a cabeça com a mão, presa pelas contenções. Mas ela sabia que não adiantaria. Serafine e ela estavam completamente expostas. Algo estalou, e Rooney ergueu a cabeça a tempo de ver o caibro logo acima delas começar a rachar, e então a cair. Enquanto o pedaço pesado de madeira despencava, Serafine se jogou na direção de Rooney, tirando-a do caminho. A viga bateu com tudo no palanque, bem onde as duas haviam estado segundos antes, e Serafine ficou de pé. Você tá bem? Rooney assentiu. No ar pairava o cheiro de carne queimada e alguma outra coisa. Era sangue e rosas, pensou a garota. Era magia. Rooney já tinha sentido aquele cheiro antes, na noite do jantar dos luminares. O odor a encobria. Alguém na multidão berrou. Enquanto outros gritos soavam, Serafine se jogou sobre o parapeito de madeira, na beirada da plataforma, inclinando o corpo tanto quanto as correntes nos tornozelos permitiam. E Rooney estava prestes a se levantar também, quando ela sentiu o estômago se contrair. Uma sensação cálida e intensa se espalhou pelo seu baixo ventre. Aquela dor. Ela passava boa parte de cada mês esperando por ela. Quando um fluido quente e úmido brotou entre suas coxas, Rooney sentiu uma onda de alívio. A sua menstruação tinha chegado. Sangue fresco, com o qual ela podia conjurar. Não que ela estivesse em condições de usá-lo. As suas mãos estavam envoltas em ferro. Tentando entender por que não haviam soldados se aproximando para matar as 2 bruxas de uma vez e acabar com aquilo, Rooney ficou de pé. Ela se juntou a Serafine no parapeito, analisando a plataforma. Pela misericórdia das ancestrais, murmurou Serafine.
Dezenas de vultos com mantos cinzentos avançavam pela praça da cidade na direção do palanque de madeira. Os uniformes carmins da guarda sanguínea seguiam na direção delas. À medida que a turba ao redor se dispersava, o caos irrompeu. Cidadãos tentaram escapar gritando e se empurrando, desesperados para sair do caminho. Sob o céu escuro, trovões ribombavam, perigosos enquanto tiros zumbiam pelo ar. Rooney semicerrou os olhos, tentando ver os rostos dos capuzes cinzentos. Quem são aquelas pessoas? São bruxas, respondeu Serafine, e o coração de Rooney acelerou. Ela tentou com mais afinco enxergar, e viu que reconhecia algumas das garotas sobre o manto, bruxas que ela tinha resgatado das garras de Gideon. A maioria ela sequer conhecia. Mais à frente ia uma jovem que era muito familiar, Verity de Wilde. Os seus óculos cintilavam quando outro relâmpago parou e cortou o céu. Os seus cachos caíam sobre os seus ombros. Na mão ela carregava uma faca que Rooney nunca viu antes, com uma lâmina curva em forma de uma lua crescente. Cressida Roseblood está viva. Serafine cerrou os olhos e de alguma forma ela reuniu um exército de bruxas. Aquela não é Cressida, corrigiu Rooney. É a minha amiga, Verity. Rooney conhecera Cressida. Verity e a rainha bruxa não se pareciam em nada. Eu garanto para você que aquela garota é uma Roseblood, disse Serafine. Apenas alterou a sua aparência. A Verity é mesmo a Cressida. Rooney franziu a testa, relembrando o quarto desaparecido de Verity, na exaustão infinita, o perfume pesado que ela sempre usava. Será que tudo não passava de uma ilusão elaborada? A magnitude daquilo, fingir ser outra pessoa em tempo integral, ao longo de 2 anos, isso exigiria muito poder e muito sangue fresco. Uma sensação horrível começou a dominar Rooney. Verity reagira quase na defensiva quando fora questionada sobre as irmãs Roseblood usarem feitiços arcanos, e ela estivera no jantar dos luminares nas noites em que, segundo evidências, Cressida Roseblood também havia aparecido. E se Verity fosse a responsável pelaquele fogo conjurado? E se Verity de Wilde de fato fosse Cressida Roseblood disfarçada? Eu sinto muito, mas a sua amiga Verity não existe, falou Serafine. Ou, se algum dia ela existiu, ela não existe mais. Você está dizendo que Cressida matou a Verity e roubou a sua identidade? É muito provável. Mas isso significa que Cressida Roseblood, e não Verity de Wilde, fora a maior confidente de Rooney por 2 anos, sem que ela soubesse. Durante todo aquele tempo, Rooney havia sido confidente e confiado em uma assassina, na garota que tinha torturado Gideon, matado a irmãzinha dele. Ela pensou sobre o parapeito, ela pousou sobre o parapeito as mãos envolvidas em correntes, tentando se estabilizar. Não pode ser verdade. Verity era sua amiga. Mas Rooney só havia se aproximado da garota nos meses após a Revolução. Naquela época, Cressida já tinha sido destronada. E agora ela sabia, estava solta. Tempo mais do que suficiente para que ela tivesse matado a garota e assumido sua identidade antes de fazer amizade com Rooney. Pensar em Verity, na Verity de verdade, na garota que agora Rooney precisava admitir que ela nem conhecia, sendo encurralada pela rainha bruxa, a fez sentir vontade de vomitar. Como eu não vi os sinais? Rooney viu a garota que conhecia como Verity, abrindo caminho em meio à multidão, com um exército de bruxas atrás de si. Apesar de seu horror e do seu ódio, ela precisava admitir que Cressida era a coisa mais próxima de uma aliada que ela e Serafine tinham no momento. Todos os outros presentes as queriam mortas. Ela lembrou-se das inúmeras vezes em que Verity, não Cressida, traçara casualmente as marcas de feitiço nas páginas abertas de seus livros. Se estivesse memorizando todas aquelas magias, era possível que ela soubesse o encantamento de soltar as mãos de Rooney e de Serafine, o rompe-tranca. Inclinando o corpo sobre o parapeito, tanto quanto possível, Rooney gritou, e a voz batalhando contra o trovão. Minha rainha! A garota que roubara a identidade de Verity ergueu o rosto, fixando o olhar em Rooney, como se fosse um falcão. Enquanto fumaça pairava pelo ar, Rooney levantou as mãos presas com ferro. Uma ajudinha! E a rainha bruxa sorriu, e Rooney estremeceu com a visão.
Ela estendeu o antebraço pálido, coberto por marcas de feitiços traçadas com sangue, e com a outra mão ela borrou os símbolos, e a ilusão se desfez. Ela não era mais Verity. Os cachos castanhos se alisaram, clareando até um prateado cor de luar. Os olhos antes escuros assumiram um azul cristalino, e as curvas do corpo sumiram, se encolhendo e esticando até formar um esbelto físico de rainha que a Rooney se lembrava. Cressida agarrou uma jovem no meio da multidão, puxando sua cabeça para trás pelos cabelos, enquanto a vítima gritava e lutava, tentando se desvencilhar. Cressida expôs a garganta clara e usou a faca afiada em forma de lua crescente para degolar aquela garota. Meu Deus! Rooney desviou o olhar tarde demais para não ver o sangue vermelho descendo como um riacho pelo pescoço da moça. Ela despencou nos paralelepípedos sem conseguir respirar. Cressida mergulhou os dedos no sangue e traçou um símbolo novo. O feitiço lampejou. As contenções de Rooney e de Serafine estalaram. Os blocos pesados de ferro que prendiam suas mãos se abriram, assim como as correntes em seus tornozelos. Tudo caiu no chão, batendo na plataforma incendiada com um estalido metálico. Rooney e Serafine estavam livres. Meu Deus! Então, a Verity sempre foi a Cressida desde que a Rooney conheceu. Por isso, a Verity não queria que a Rooney ficasse com o Gideon, cortejasse o Gideon, né? Ela sempre falou assim, ele não é pra você. Quando ela via eles dois juntos, ela brigava com a Rooney. Naquele dia que o Gideon beijou a Rooney na frente da Verity, a Verity entrou lá com raiva, né? Tipo, o que você tá fazendo aqui com ele? E aí ele beijou ela. E a Verity ficou meio zangada, assim. Eu pensei que ela tinha meio que ciúme da amiga. Mas pelo visto era do Gideon, né? Meu Deus. Agora são 59. Tá quase acabando o livro. O que vocês acham que vai sair daí? Eu não sei se a Rooney pode confiar na Cressida como uma aliada. Ela já mostrou que ela é uma pessoa horrível. Por tudo que ela fez com o Gideon, com a família dele inteira. Ela não é uma pessoa boa. Ela não é uma bruxa de confiança. Então, por que ela tá ajudando a Rooney? Será que ela tá ajudando a Rooney só porque ela quer salvar a Serafine? Ou ela teve o tempo todo sendo amiga da Rooney de verdade? Não sei. Eu acho que a coisa que eu mais disse nesse livro inteiro, em todos esses vlogs de leitura, foi eu não sei o que pensar a respeito do que vai acontecer no próximo capítulo. Então é isso, pessoal. Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam desse final desse capítulo. E o que vocês acham que vai acontecer com a Rooney e a Cressida. Se elas vão ser amigas ou inimigas daqui pra frente. E até o próximo capítulo. Tchau, tchau!